dia a todos e todas. Queria começar primeiro agradecendo ao GIF por essa oportunidade da gente estar aqui, né? Acho que é um espaço importante de troca. Vão estar comigo nessa conversa o Márcio Black, que é o nosso coordenador de Democracia e Cidadania Ativa, e o Américo, que é do Engaja Brasil. A gente vai falar um pouco do percurso da Fundação, né, nesse eixo de comunicação de causa. Vale lembrar que é uma construção, né, a gente não tem nada concluído, a gente está nesse percurso há algum tempo, desde que a Fundação mudou sua missão. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas a gente vai fazer essa trilha, né, vai percorrer essa trilha, trazer um pouco do contexto histórico, trazer um pouco do que a Fundação, como é que a Fundação se preparou conceitualmente para isso, e uma experiência prática, que é a campanha Nosso Bairro, Nosso Orçamento, Nosso Território. Eu vou compartilhar aqui para o Black começar essa conversa com a gente. Só um minutinho. Black? Bom, gente, primeiro agradecer, né, o convite para estar aqui. Bom dia a todo mundo. É bom ver, né, que tem várias carinhas aqui. Eu acho que até nossa conversa e esse começo da apresentação, que a gente vai desde os boomers até os baby boomers, até os millennials, é isso, né, para não entregar muito a minha idade aqui. Mas é bom ver aí, né, o do Pente, Uri, Maurício, uma galera que está nessa jornada com a gente, de certa maneira, acaba entrando em algum trecho, né? Fê, se quiser já passar para o próximo. Então, acho que na verdade é como chegamos aqui, né? E eu acho, para não assustar muito, a gente volta um pouco, né? Vamos fazer esse trajeto lá, final dos anos 90, começo de 2000, né? Que a gente tinha, então, reflexos, né, do que é o desenvolvimento, na verdade, como a sociedade está se deslocando naquele momento, né? A gente tem essa transição final dos anos 90 para 2000. E o que a gente tem ali, né, eu acho que tanto no terceiro setor, quanto no poder público, quanto nos movimentos sociais e ativismos, né, tá todo mundo muito empolgado, na verdade, com o que está acontecendo no mundo inteiro. A gente tinha muito aquela coisa, né, de que a força de um ideal, né, pensado e feito coletivamente, levaria aí a sociedade a novos lugares surpreendentes, né? A gente não pode esquecer que tinha o PT recém-eleito, né? Tanto no governo federal quanto na cidade de São Paulo. Os efeitos, né, da Constituição de 88 estavam começando a aparecer aí de maneira mais claras para a gente, né? E a gente tinha uma sociedade civil que estava super fortalecida, né, naquele momento. Então, eu acho que aqui a gente tem trechos, pessoas que representam trechos diferentes desse momento, né? Então, ali o que aparece no começo dos anos 2000 é essa necessidade de atuação em rede, né? A gente tinha, então, ferramentas tecnológicas que sinalizavam muito para isso, e quando a gente fala de rede, não é só... Quando a gente fala de tecnologia aqui, a gente não está falando só de tecnologia digital, né? A gente está falando de tecnologias sociais também, e as movimentações da sociedade civil, elas também estavam refletindo esse momento, né? Então, a gente tinha ali as tecnologias a favor da transformação, e aí, como eu disse, sociais e digitais. Assim, essa percepção de que elas possuíam um grande potencial mesmo, que quando somadas, né, à intenção coletiva, poderiam transformar aí as diferentes situações. Então, um dos trechos é isso, né? Então, a gente tem ali no começo dos anos 2000 um forte olhar para a atuação em rede, né? Para as coalizões e tudo mais. E isso refletindo, como eu disse, né? Não só o terceiro setor, como também a sociedade civil, os movimentos sociais e ativistas. Aí, Fê, se quiser. Aí, uma vez que a gente, né, todo mundo começa a atuar em rede, entende os potenciais que cada uma das organizações, cada um dos movimentos tem, e olha para esse lugar, né, de vamos então trabalhar juntos, o segundo momento se a gente começa a visualizar, né, na história a parada rolando, vamos então, a gente precisa, na verdade, amplificar, ganhar escala, na verdade, na atuação em rede, entender que a sociedade civil e os movimentos sociais, todo mundo, existe um limite, né, para essa atuação, em que o poder público é um parceiro importante aí. Então, essas mobilizações em rede acabam entendendo que as parcerias, coalizões, as plataformas, né, para poder ganhar escala, precisaria, então, incidir politicamente. Então, esse momento em que todo mundo começa a olhar para o advocacy e para a incidência política com mais atenção.
E é curioso, né? Eu estava aqui voltando, pensando nisso, né? Como isso vai aumentando, vai crescendo, na verdade. Eu pessoalmente, nessa época, eu estava trabalhando, eu estava na publicidade, e é interessante ver, né? Como até alguns trechos da publicidade, né? E até alguns trechos empresariais também começam a olhar para esse lugar, mas o terceiro setor e a sociedade civil, os movimentos sociais, em particular, estão mais ativos aí, né? A gente não pode perder de vista também que é mais ou menos nesse momento aqui, né, talvez no fim desse processo, que os movimentos ativistas começam também a olhar para esse lugar, né? Tanto que está aqui o do Pente, né, que é das muitas. Aqui então, em São Paulo tem a Fundação da Bancada Ativista. Então, assim, o terceiro setor, né, institucional está olhando para o advocacy e para a incidência política e criando as suas áreas para poder atuar fortemente aí, mas os movimentos sociais de base também estão se articulando nesse sentido. Quer dizer, para mostrar que isso é um reflexo que é uma percepção que está na sociedade de maneira meio que geral. Fê? E aí, no final, assim, na verdade, de novo, né, o reflexo desse processo leva a gente para outro lugar. Tá, estamos atuando em rede, em coalizões, frentes, plataformas. Essa atuação, ela precisa ter uma capacidade de incidir politicamente para ganhar escala, na verdade, nas transformações que a gente quer ver na sociedade. Só que para poder fazer isso, a gente precisa também engajar as pessoas como um todo, né? Assim, a gente precisa comunicar melhor para engajar a sociedade como um todo, né? Quer dizer, para as causas e agendas que a gente defende. Então, aí aparece de novo, né, essa necessidade a comunicação, ela aparece como um lugar central aí para a gente poder atuar. E aí, se a gente pudesse resumir no diagrama, a gente tem justamente esse, né, que é a atuação em rede, advocacy e incidência, que vai bater aí nesse lugar da comunicação. Deixando bem claro, né, que isso aqui não é um processo linear, né, não é que, nossa, atuamos em rede, aí vamos fazer advocacy, agora precisamos comunicar. O que a gente tem aqui são platôs, na verdade, né? A gente continua atuando em rede, o advocacy continua sendo fundamental, e agora a comunicação aparece como um dos eixos centrais aí para a gente atuar. Fê, Américo, se quiserem complementar alguma coisa. Acho que é isso, acho que é importante esse ponto que você trouxe ao final, né, Marcos, que não é uma escadinha, né, não é uma coisa sucessiva a outra, mas sim acontecendo de forma conjunta. Eu não consigo ver o Américo, não sei se ele quer falar alguma coisa. Só fazer também uma pequena contribuição nesse ponto. Bom dia a todos e a todas, uma alegria estar aqui, muito, muito bacana estar aqui com tantos amigos e amigas nessa sala. Eu acho que tem um ponto importante assim nesse diagrama, que no trabalho que a gente desenvolveu ficou muito forte ao longo do processo, que é a gente tentar identificar um pouco quais são alguns dos paradigmas mais centrais desse trabalho que a gente está falando aqui, né, da sociedade civil, do campo das organizações do terceiro setor. Quais são os principais paradigmas que nos colocam determinados desafios? E isso, pelo trabalho que a gente foi fazendo, com muita reflexão, muita troca, muita aprofundamento nessas questões, a gente foi identificando que é possível fazer uma marcação temporal de determinados paradigmas que nos colocam um conjunto de desafios para todas as organizações, né? Assim, a gente está fazendo essa leitura muito olhando para o mundo das organizações, muito olhando para esse campo do terceiro setor. Então, foi muito interessante fazer esse trabalho, né? A gente fez um trabalho de comunicação de causa, né? A gente vai explicar um pouquinho mais à frente, mas a gente foi buscando um pouco a raiz do paradigma, né? Foi bom, a gente está aqui debatendo essa questão, né? Quais são as melhores formas, os melhores caminhos de desenvolver um trabalho de comunicação de causa, de engajamento e tal. Mas não é solto no mundo, né? A gente está fazendo isso porque a gente quer complementar e robustecer as estratégias de advocacy. Aí a gente voltou um pouco no tempo, né? Como o Black estava falando, quais eram os principais paradigmas do advocacy, né? No passado, hoje, né? Ainda bem a gente já está num estágio muito mais avançado de advocacy do que há 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás tinha um paradigma da relação
com os poderes públicos, com a incidência política, como fazer incidência política no legislativo, no executivo, no judiciário, quer dizer, tinha um paradigma que nos colocava determinados desafios de como fazer. E aí, se a gente vai um pouco mais para trás ainda na história, a gente foi recuperando na nossa memória, na nossa trajetória, foi um exercício bem interessante, e muitas das pessoas que estão aqui viveram isso com a gente, né? Por isso que está muito legal essa sala. Mas a gente falou, bom, há 20 anos atrás, os paradigmas se centravam muito mais também nos desafios de como atuar em rede, né? Quais são as técnicas, as estratégias, as ferramentas que a gente tem para desenvolver uma atuação em rede, né? Todo modelo horizontal, sistema de coalizões, etc. Então, a gente tentou, na verdade, para tentar trazer para cá um pouco compartilhar uma experiência de um trabalho bacana que a gente fez, a gente foi marcando os paradigmas na história, então foi interessante essa trinca que a gente encontrou, que nos ajuda enfim, a mergulhar mesmo nessa questão agora, relacionada à comunicação de causa, mas não está solto no mundo, né? Quer dizer, tem uma derivação histórica, tem um processo histórico colocado aí, e a gente chega hoje nesse debate de comunicação de causa muito calcado nesses dois paradigmas anteriores, que obviamente não resume o campo aqui, né? Não é essa a nossa intenção, mas é só fazer uma marcação de alguns macro desafios que, na nossa experiência, o campo enfrentou esses últimos anos, e a gente achou que fazia sentido, para a narrativa de hoje, fazer essa marcação para a gente entrar mesmo no tema. Continuar aqui, então, pegar essa deixa do Américo para contar um pouco, né, da experiência da Fundação nesse percurso, né? A gente, lembrando que a gente está falando, né, de um lugar de uma fundação do campo do investimento social privado. Então, a gente, em 2017, a Fundação mudou sua missão, né? Então, até na primeira década de trabalho, ela tinha uma ação localizada em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, naquele microterritório. E com a mudança da missão, a ideia era multiplicar aquela experiência de desenvolvimento das periferias urbanas em outros territórios no Brasil e se desafiar, né, a ter como causa o enfrentamento às desigualdades. E quando a gente faz essa mudança, né, a gente percebe que tem um salto de uma comunicação institucional focada em públicos muito específicos, né, que estavam em torno daquela ação ali na zona leste de São Paulo, para mobilizar públicos diferentes, muitas vezes públicos que não tinham, inclusive, contato com essa causa, né? Então, tem aí o desafio de novos públicos e novas narrativas, né? E quando a gente faz esse movimento, né, no meio desse caminho, a gente dá de cara com a polarização dentro do contexto político e desse movimento nas redes, não só nas redes offline, mas nas redes online também. Então, a gente acabou pensando em como mergulhar nisso, né? Como é que a gente vai conseguir, então, falar dessas causas das desigualdades, né? Quando a gente fala de desigualdade na Fundação, a gente está falando de desigualdade socioespacial, então são diferentes enfrentamentos, né? Entre a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade social. Então, como é que a gente vai falar desses temas com esse público que não é o público que estava próximo da Fundação, né? Como é que a gente engaja quem não está mobilizado, quem não está convertido, para começar a refletir e a atuar voltado para o enfrentamento das desigualdades. Os primeiros movimentos que a gente fez, uma lógica, né, talvez uma lógica que a gente anterior, né, ainda uma lógica muito colada no que a gente fazia como comunicação institucional, os primeiros movimentos que a gente fez tentando ampliar um pouco, né, o público que não é o público da nossa timeline ou o público do nosso mailing, foram movimentos muito pelo audiovisual, pelas produções que a gente fez no canal Em Frente, e a gente sentia muito uma resistência e, às vezes, até um ataque às pautas que a gente estava colocando ali em destaque. E aí a gente falou, bom, a gente precisa voltar a entender como é que esse público, que não é o público direto da Fundação, né, como é que esse público enxerga essa causa das desigualdades? Por que quando a gente fala da desigualdade social, desigualdade de raça, desigualdade de gênero, isso soa de um jeito que as pessoas de uma forma que a gente não encontra um ponto de contato e às vezes até com uma reação agressiva, negativa, enfim. A gente voltou, deu um passo atrás, junto com a Plano CDE, com a Lana e com a Rede Narrativas, a gente fez a pesquisa Conservadorismo e as Questões Sociais, e foi entender um pouco com o público das periferias, que é o público da Fundação, como é que eles viam essas questões.
né? E aí a gente se deparou com um desafio muito grande, que era o desafio de comunicar para essas pessoas, né? O que essa pesquisa trouxe é que a gente não consegue estabelecer um diálogo com essas pessoas, ou seja, porque a gente usa muitos termos e muitas lógicas que não estão no contexto de quem não está no debate, ou seja, porque a gente não respeita, de alguma forma, essa jornada das pessoas, né? Então, como a gente tem um caldo e um repertório muito focado nas nossas ações, a gente conta a história como se todo mundo estivesse na mesma página, ou seja, porque a gente não escuta, né, essas pessoas. Eu lembro da Esther Solano falando do momento, né, da pesquisa, que a gente dizia, essas pessoas não querem, talvez seja difícil essas pessoas quererem falar sobre esses temas, porque, né, enfim, tem essa agressividade ou essa recusa, e o que as pessoas mais queriam era falar, né, as entrevistas eram feitas em tríades e havia entrevistas ali de 3 horas. Então, a gente mergulhou um pouco nesse universo, né, dos públicos que não são os públicos diretos da Fundação, mas que estão nos territórios de atuação, foi entender um pouco como é que essas questões batem nesse ambiente do conservadorismo, e depois dessa tradução, né, de que a gente não está conseguindo comunicar para essas pessoas, de que o que a gente fala não chega, não toca, né, não sensibiliza, não faz a pessoa dar o primeiro passo nessa conversa, a gente fez uma convocação para alguns comunicadores do campo, né, e se reuniu para tentar entender, bom, então se a gente não está conseguindo se comunicar, se as nossas mensagens não estão chegando, o que a gente precisa fazer? Né, e aí a gente criou um estudo que chama Comunicação de Causas, Reflexões e Provocações para Novas Narrativas, que também é uma parceria com Narrativas e com a Lana, para destacando alguns pontos que são importantes nessa jornada de comunicação com esse público que não é o público engajado, que não é o público direto. Né? A escuta é uma coisa que ganhou muito destaque nessa conversa, né, do quanto a gente precisa escutar essas pessoas e escutar de uma forma genuína, né, sem chegar com o nosso caminhão, com os nosso caminhão de conceitos e de dados, né, como é que a gente consegue reconhecer o que vem dessa escuta e montar um percurso onde a gente possa falar das nossas causas e contar e tentar mobilizar essas pessoas, né? Esse estudo, essa conversa gerou esse estudo e gerou também a série Despolarize, que está no nosso canal do YouTube, que é, na verdade, uma provocação para o campo progressista para pensar quais caminhos são possíveis, né, sem deixar, dentro do seu campo, a gente sabe que o campo do investimento social privado tem uma forma de funcionar, dos movimentos sociais tem outra forma de funcionar, como é que dentro do seu campo isso é possível de ser feito, né? E o Despolarize traz alguns exemplos, algumas situações até ilustrativas para a gente refletir sobre isso. Então, a gente tinha um percurso de conceito ali com a pesquisa, né, do conservadorismo e as questões sociais, que traz a questão da polarização e da desinformação, né, enfim, traz um retrato disso. A gente mergulhou num grupo de comunicadores, pensando, bom, o que a gente pode fazer, então, a partir do campo da comunicação, né? Quais são os caminhos, o que a gente precisa reformular, quais são, como é que a gente divide esses públicos, né? Entendendo que as mesmas mensagens não funcionam da mesma forma para todo mundo, né? Então, qual é o canal, qual é o público, qual é a mensagem, que linguagem chega para públicos diferentes, e aí a gente foi para atender a uma provocação, na verdade, de todo mundo que ouvia a gente falando sobre isso, tá, mas como faz, então? Né, se vocês têm o conceito, tem aí esses insights de coisas que a gente precisa fazer, dividir narrativa, usar menos terminologias que são jargões do nosso campo, ouvir mais, mas na prática, como é que a gente faz isso? E aí vem uma coisa bastante interessante, acho, inclusive, para as organizações pensarem o papel estratégico da comunicação, né, que é uma construção conjunta com um programa da Fundação, né? Então a comunicação se junta com Democracia e Cidadania Ativa, né? Acho que isso é uma coisa importante de dizer, né? Não é Democracia e Cidadania Ativa cria um projeto e entrega para a comunicação e diz, divulga aí, né? Não, é como é que a gente constrói isso junto, pensando em que públicos a gente quer chegar, como a gente quer falar com essas pessoas. Então acho que isso é um movimento institucional interessante, né? De reconhecer o lugar da comunicação nessa construção, e o Engaja Brasil vem com a gente para pensar um pouco como num período eleitoral, né, num período de pré-eleição a prefeito, como é que a gente trata temas que são relevantes para o campo da democracia e cidadania ativa na missão da Fundação, que é orçamento e território. Então, como é que a gente leva essa conversa para os territórios, como é que a gente fala disso
com públicos diferentes. Então, esse foi um pouco o percurso que a gente fez. E aí, pensando, né, numa conversa, quem abriu uma conversa com a gente colocou uma questão aqui, mas antes de convocar vocês para a questão, eu queria saber se o Américo e o Black querem complementar alguma coisa. Eu vou só fazer um comentário assim, porque eu acho que desde que eu entrei na fundação, eu sempre quis fazer parte do time da Fernanda. É uma brincadeira meio recorrente que a gente faz, tanto que quando a gente tinha, né, o nosso saudoso espaço físico ali, a nossa mesa, eu sentava exatamente de frente para a Fernanda, assim. A gente ficava trocando muito. Mas eu acho que também nesse resgate que a gente faz, né, eu acho que esse processo está sendo bom para a gente nesse sentido. Tem uma outra pesquisa, eu tenho sido tocado agora que eu tenho voltado nela, uma outra pesquisa que a Fundação também fez, que é a pesquisa das desigualdades educacionais. Porque eu acho que quando a Fernanda traz, né, esse lance da polarização, da desinformação, a gente, quando a pesquisa de desigualdades educacionais também, como um instrumento aqui para a gente, ela traz isso, né? As pessoas estão acessando a educação, estão sendo alfabetizadas de maneiras diferentes, né? E isso gera também, e essa desigualdade, né, que é a grande agenda da Fundação, ela um dos produtos dela, e as desigualdades educacionais deixa claro isso, as pessoas são instrumentalizadas de maneiras diferentes e acessam a praça pública, a arena de debate, também de maneira desigual, né? E isso gera ressentimento e tudo mais. Então, quando a Fernanda fala ali das técnicas de escuta, é para entender como que a gente pode comunicar, assim, já que existe essa desigualdade, né, de acesso e de instrumentos para acessar as informações, acessar a praça pública para debater, também tem esse lance de como que a gente segmenta também para acessar, para poder botar as pessoas na mesma página. Eu acho que é muito mais isso. Como que a gente instrumentaliza também as pessoas para que elas acessem a praça pública de uma maneira mais equânime na hora de debater e para que isso também não gere ressentimento. O que é o grande motor aí da polarização. Então, eu acho que é isso, né? Acho que é quase que uma coisa junta, né? Democracia e comunicação correm juntos, né? Acho que a Fernanda traz muito bem isso e foi a minha justificativa para estar na equipe dela. É isso, valeu. Quer complementar, Américo, alguma coisa? Não, você vai fazer uma pontuação que eu acho que é interessante. Quando a gente olha para esse histórico todo do trabalho que a Fundação fez, com muitas publicações, pesquisas, estudos, e uma coisa que eu acho legal de destacar é que todas essas publicações da Fundação sempre tem uma articulação por trás, né? Quer dizer, nunca é uma publicação assim que a Fundação faz toda a gestão interna, né? Todas as publicações sempre tem uma articulação com diversos atores e tal. Mas eu acho que tem duas coisas que foram interessantes também nesse processo. Uma coisa é esse trabalho que a Fundação fez esses anos de olhar para um debate, não é exatamente um debate público na sociedade como um todo, mas assim, olhar para um debate forte que estava acontecendo no campo da sociedade civil e conseguir traduzir esse debate, essas reflexões, esses desafios, conseguir traduzir isso em pesquisas, em publicações, em produtos, em alguma medida até materializando naquele momento qual que é o conjunto de reflexões, de debates e desafios que estão acontecendo no campo. Isso acho que é muito interessante de observar, né? Como é que você traduz um debate público numa publicação e tal, obviamente não para exaurir a conversa, mas justamente para tentar pontuar, tentar materializar. Então é legal olhar para esse percurso de como as publicações elas vão desembocando uma na outra, e isso de alguma forma vai compondo assim não só uma narrativa, mas vai compondo também um pouco a trajetória da própria reflexão que o campo está fazendo, o que é bem interessante. E tem uma segunda coisa, que é esse processo todo, em alguma medida, é como se fosse um grande trabalho de investigação das barreiras comunicacionais, né? Quer dizer, são muitas as barreiras que a gente tem para conseguir comunicar aquilo que a gente acredita, nossas agendas, nossas bandeiras, nossas causas. É bem desafiador numa sociedade cada vez mais complexa, com todo o cenário que vocês conhecem super bem aqui, não precisa ficar falando. Então, assim, esse processo vai identificando um pouco quais são, barreira por barreira,
e tenta encontrar caminhos para conseguir justamente superar essas barreiras. E acho que esse é um processo que foi muito interessante. E o trabalho que a gente fez junto, acho que traz um pouco dessa natureza, de identificar uma barreira e de se propor a investigar caminhos para a superação dessa barreira comunicacional. De maneira muito simples, muito humilde, muito pontual, sem achar que está resolvendo todos os problemas do mundo, mas tentar contribuir com o campo em possibilidade de superar essas barreiras. E aí, só voltando um ponto para trás, que é mais do que fundamental nesse momento a gente fazer esse trabalho de pesquisa, de escuta e de identificação de caminhos para a superação dessas barreiras, porque é justamente nessa nossa capacidade de fazer uma comunicação alcançando cada vez mais públicos diferentes, onde a gente consegue reunir caldo político necessário para fazer as transformações que, obviamente, cada dia que passa ficam mais difíceis, mais complexas, num cenário mais desastroso. Então, tem um elemento de urgência também nesse processo que foi muito interessante. Quer dizer, se a gente está identificando essas barreiras comunicacionais, para a gente conseguir falar com mais públicos e reunir mais caldo político para avançar com as nossas bandeiras, que caminhos são esses para superar essas barreiras e tal? E a gente usou o período eleitoral para tentar avançar com um processo, assim, colocar a lupa em cima do processo eleitoral, usar aquele momento mesmo como tubo de ensaio e a gente tentar fazer um trabalho para identificar possíveis caminhos para superar essas barreiras. Mas não é só uma questão, né, estou querendo pontuar aqui para linkar com a pergunta, não é só uma questão de comunicação, é superar essa barreira comunicacional para falar com mais público com um objetivo absolutamente concreto de reunir mais poder, mais caldo político, mais envergadura política mesmo, para a gente conseguir promover as transformações que a gente quer, que a gente acredita, que a gente sabe que não são necessárias para o país. Então, caminhando muito lado a lado nessas barreiras comunicacionais, aplicado para uma estratégia de campanha, para uma comunicação de causa, para a gente conseguir ter a incidência política necessária para promover as transformações. Acho que era só isso, Fê, que eu queria pontuar aqui. Está no mudo, Fê. No mudo. Vou colar um pouco na sua fala, destacando algumas coisas que eu acho que, até para dar gancho, né, para esse nosso outro momento, que é nesse percurso, né, que a gente fez junto, em muitos momentos a gente teve que desapegar de algumas coisas, né? Então, acho que quando a gente pensa em comunicação de causa e pensa nessas novas narrativas, né, o que é a instituição, ou o que é a área de comunicação, ou o que esse grupo, né, acho que vai para além da comunicação, está disposto a desapegar, né? O que a gente pode abrir mão para poder construir e testar, né? Eu acho que tem uma coisa muito prática, né, eu não vou pôr a marca da minha instituição para poder sentir isso livremente, como é que são as reações em relação a essa causa, até qual é o tamanho do impacto que eu quero ter e qual é o orçamento que eu reservei para esse impacto, né, qual é a régua que eu estou usando, né, e em que momento a comunicação está entrando nessa construção. Então, tem alguns desafios aí que, nesse salto do institucional para a causa, e nesse universo que eu acho que são importantes aí para essa reflexão e que acho que você vai trazer um pouco melhor lá no detalhamento da campanha que a gente executou.